Opa, e aí, tudo bem? Já passou por um momento na vida onde você precisa ou precisou mudar drasticamente, senão a vida não ia continuar do jeito que você gostaria que ela continuasse? Então, a conversa hoje vai ser sobre isso. Bom, vamos lá. Então vou começar com a pergunta mais norteadora que eu imagino, que a gente já tinha conversado antes. Mas é quando e por que você deu essa guinada, né, começar na vida esportiva? Quando que a corrida em si, o treino, começou a ser mais relevante na sua vida? Bom, eu comecei a correr com 40 anos, mas antes eu percorri aí um caminho. Eu sou doente pulmonar, então vivi 40 anos um tratamento bastante intenso, com medicamento, fazia uso de broncodilatador para respirar, tinha aí infecção pulmonar recorrente, aí consequentemente sobrepeso. Só que eu não tinha chamado atenção ainda a opção de viver melhor, de ter a opção aí de praticar esporte, de me alimentar melhor, para poder ter uma qualidade de vida muito melhor. E então foi com 40 que eu tomei a decisão. Algumas coisas também aconteceram, fui piorando cada vez mais. Tive uma fatalidade na vida, perdi meu pai, e aí foi aí o ponto de inflexão, onde eu resolvi mudar, resolvi procurar ajuda para poder aí melhorar. Eu sei que sair da inércia é difícil, você tem que se convencer, tomar a decisão e ir atrás. Aí busquei um profissional da nutrição, fiz uma reeducação alimentar, comecei a caminhar, porque antes eu não conseguia subir um lance de escada. Essa é a segunda pergunta ali. O que isso te limitava na vida antes dos 40, né? O que você não conseguia fazer? Olha, Bruno, eu colocava o limite para mim mesma, mesmo com orientação médica de fazer algum tipo de exercício, né? Eu me limitava. Eu achava que eu não era capaz. Eu achava que eu não ia conseguir. E isso só colaborava para eu piorar cada vez mais, né? Para eu me afundar em remédios, comer de uma forma errada e ficar cada vez pior. Você lembra mais ou menos qual foi o momento ou a situação que fez você aquele estalo? Não, eu preciso sair disso. Não sei se foi alguém que disse ou você viu numa foto ou enfim. Eu tenho umas colegas que
também queriam começar a caminhar, a correr. Só que a gente não tinha muito conhecimento, a gente tinha vontade, né? E elas me convidaram, vamos tentar. E eu dizia, não, eu não posso, eu não consigo, não sou capaz. Condição. Por conta da minha condição física, né? Uhum. Eu estava com sobrepeso e eu precisava do broncodilatador para respirar, enfim. Então eu colocava essa limitação. E em 2015 a gente descobriu o câncer do meu pai, foram 7 meses de tratamento. E quando isso acontece, não é só o doente que fica mal, né? Toda a família por amar muito e querer que dê tudo certo. E eu acompanhei aí no cotidiano ele no tratamento. E foram 7 meses assim que eu engordei bastante também. E ele acabou, felizmente, falecendo em fevereiro de 2016. Esse foi a gota d'água, digamos assim. Eu tinha que fazer alguma coisa por mim, para eu ter uma qualidade de vida, para eu ter uma melhora na minha condição. E daí as meninas também, né, começaram a combinar o que a gente faria. E no começo a gente corria todo domingo. Todos os domingos, 7 da manhã, a gente estava na Praça da Salete. No início não para correr, mas para caminhar. Tinha dias, Bruno, que eu ia, não tinha vontade, mas eu ia, era 1 hora, caminhando, chorando, conversando, mas isso me fazia bem. E a gente começou a fazer intervalado, começamos a correr um pouco mais. E em outubro de 2016 eu fiz o meu primeiro 5 quilômetros correndo. A gente brinca que é correndo sem parar. Então, saindo da condição de que eu saí, onde eu não conseguia subir um andar de escada, para correr 5 quilômetros, para mim foi fantástico, significou muito e ainda significa, né? E com isso também, é claro que não foi fácil, não foi da noite pro dia. Eu tive que me reeducar com relação à minha alimentação também. Então foi 1 ano de seguir a risca. De descoberta, né, também. Isso mesmo, de descoberta, de seguir a risca o que eu podia e o que não podia, qual alimento que ia me fazer bem, qual que ia me prejudicar. E é claro que tinha dias que eu saía para jantar com meu filho e com meu marido. Eu queria comer uma macarronada, uma batata frita, um hambúrguer, mas eu tinha um objetivo, eu tinha um foco, e esse foco que me fez persistir, porque eu sabia que ia me fazer bem, que ia me dar longevidade, que ia me transformar. Então, eu pedi a saladinha, eu pedi o bifinho grelhado, e com isso eu fui aprendendo que essa alimentação também é saborosa, também me fazia bem, porque revertia em benefícios para o meu corpo. Eu via o meu corpo se transformar. Quero te dizer também, Bruno, que não existe padrão de corpo. Eu acho que independente se a pessoa está bem, tudo bem.
Agora, se aquilo que ela enxerga, aquilo que ela vivencia, não está legal, eu acho que tem que sim, que tem que procurar ajuda, tem que mudar, tem que tomar decisão. Eu acho que nisso tudo o pior é a tomada de decisão, né? Para você decidir mudar, porque você tem que abdicar de muitas coisas, de muitas facilidades que você tem, né? Hoje, ficar assistindo uma série na frente da televisão, comer algo pronto, é muito mais fácil. É prazeroso. Eu não te digo que eu não como, que eu não faço isso, claro que eu faço. Mas, no começo você precisa abrir mão disso e ter metas, ter objetivos para ir cumprindo, para chegar no teu foco principal. E foi isso que eu fiz. Então foi um ano bastante intenso, de muito preparo, né? De corridas, de caminhadas, de idas para a praça, mesmo sem querer, chateada, no frio. Mas depois, quando a gente termina, quando a gente começa, a gente fala, o que eu tô fazendo aqui? Quando a gente termina, a gente agradece. A gente agradece as pessoas que estão conosco, que nos incentivam. E que não desistiram. E que não desistiram. E isso eu tenho muito orgulho, né? De ter pessoas que realmente se preocupam comigo, que me amam, que são irmãs do coração. E também eu tenho orgulho de mim mesma, por ter me enxergado na situação em que eu estava, porque eu não me percebia, né? Eu cuidava dos outros e não cuidava de mim. Então eu me percebi e vi que não estava legal, que eu precisava me cuidar também. E aí foi a tomada de decisão. E eu tenho muito orgulho disso. E depois deste ano, que eu abdiquei de bastante coisas, enfim, eu comecei a dar umas escorregadas, digamos assim, na alimentação. Comecei a comer batata frita de vez em quando, mas eu como, não tem problema algum. Desde que tudo regrado no seu tempo, né? Hoje eu como uma batata frita, amanhã eu não como. Enfim, eu sei dosar. Hoje eu aprendi a dosar. E o meu corpo entendeu também que pode receber também esse tipo de alimento. A dieta foi temporária para você atingir um outro nível. Isso mesmo. A alimentação saudável é para a vida toda, né? Isso mesmo. Isso mesmo. A gente chama isso de, não sei se todo mundo da minha área chama isso disso que eu vou falar, mas a gente chama isso de indulgência. Você se dá o direito de comer aquilo que você sabe que não vai te fazer bem, assim, organicamente, mas emocionalmente vai. Perfeito. Entendeu? Então não tem problema, desde que isso, essa fome emocional, não seja o carro-chefe que faz você se alimentar. Não seja o teu cotidiano, né? Exato. Porque você vai aprender nesse período inicial de mudança que a alimentação saudável também te dá prazer. Porque você se sente bem. Antes, eu comia só o que não me fazia bem e eu vivia incomodada com o estômago, intestino, meu próprio corpo. Eu me olhava, eu não gostava daquilo que eu via. E não tem problema algum você não se gostar. O problema é se você não se aceitar e continuar nessa situação, né? Colocando a culpa ou o porquê que eu estou assim por conta da alimentação, por conta que eu não tenho tempo para me exercitar, porque eu trabalho demais. Gente, quanto mais a gente faz
Quanto mais ocupado nós somos, mais tempo a gente vai achar para melhorar nossa condição de vida. As pessoas acham que motivação vem antes da ação. Você precisa ter motivação para agir, para sair correr, para treinar, para mudar de vida. Mas na verdade se não todos os estudos dizem que não. Você primeiro tem que agir para depois gerar essa motivação, que é hormonal. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, usando a tua própria experiência e também o que você entende a respeito disso, motivação. Primeiro, que a motivação tá dentro da gente, não tá fora. Então, as pessoas que te falam, vão te motivar, que vão te puxar, elas são, digamos assim, né? Os gatilhos, as oportunidades que você vai ter de melhorar, porque a motivação tá dentro de você, né? E primeiro você tem que partir para ação mesmo. Eu digo que sair da inércia é difícil, a gente precisa fazer força, a gente precisa ter muita força de vontade, trabalhar muito a mente, a tua força para seguir os teus objetivos, se é realmente aquilo que você quer. Tem que estar bem claro, né? Como eu disse, não interessa se você, o tipo de corpo que você tem, o estilo de vida que você segue, está tudo bem para você, vai em frente. Agora, se algo aqui dentro te faz motivar, te faz lembrar todos os dias que aquilo não tá legal, que quando você coloca uma roupa, aquela roupa não tá legal, eu gostaria de ter uma calça jeans mais justa, eu gostaria de usar outro tipo de roupa e eu não consigo por conta da minha condição, do meu tipo de corpo. Por que não mudar? Por que não ir atrás? E daí partir para ação mesmo. E depois, com os ganhos que você tem, vai ter, que são lentos, não vai ser da noite pro dia que você vai conseguir ter o que você deseja. Mas você vai persistindo, um dia vai dar certo, outro dia não vai dar certo, mas você tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente porque lá no final, no saldo, no resultado, no final que eu digo, o meu foi um ano de persistência diária. Vai dar tudo certo. Hoje eu me enxergo uma pessoa motivada. Tanto é que ano que vem vai fazer 10 anos que eu estou correndo, que eu me alimento super bem e que eu tenho o corpo que eu queria ter, digamos assim. Não sei se é o padrão, esse padrão não existe, mas é o corpo que eu me sinto bem. É o que te faz bem, isso aí. E me faz bem. Que eu coloco uma roupa e eu tô satisfeita com aquilo que eu enxergo no espelho. Mas tem que partir para ação, senão nada acontece. E uma pergunta mais técnica agora. Você começou caminhando, depois foi migrando para corrida, mas teve mais algum tipo de atividade? Então, por conta da minha condição pulmonar, então no início eu tinha ainda que fazer uso de broncodilatador. Então, por orientação médica, eu usava o broncodilatador antes do exercício para eu poder respirar melhor, né? Uhum. E daí eu comecei caminhando e, claro, fazendo fortalecimento do corpo, fortalecimento muscular. Então eu fazia pilates 3 vezes por semana. Depois eu fiz musculação, sempre intercalando com a caminhada e a corrida. E no começo, como eu não conseguia correr, eu caminhava. A gente estabelecia um tempo, né? No início foi 1 hora de caminhada. Depois a gente começou a fazer intervalado, como chama, né? Uhum. Aí a gente fazia 400 metros caminhando, 200 correndo, porque eu não conseguia correr muito. E daí a gente foi aumentando essa proporção da corrida, até o ponto
que a gente conseguia correr sem precisar caminhar. Isso demorou quanto tempo, mais ou menos? Então, mais ou menos, vamos dizer assim, a gente começou em fevereiro, mais ou menos lá para abril, maio. Olha, é muito rápido, né? Eu já estava começando a correr sem precisar caminhar. Olha aí, 3 Mas em outubro, que eu fiz meus 5K, porque a gente acha 5K é pouco. Eu não acho pouco. Eu não acho, eu acho bastante. E principalmente uma pessoa que está começando, é uma vitória, é um marco, né? Até relembrando assim desse dia, que foi muito bom, porque foi a motivação, né? Foi o prazer, foi a conquista. Daí depois a minha primeira medalha, que foi na corrida da lua cheia, noturna, que eu cheia de orgulho mandei no final da corrida para minha pneumologista a medalha, que foi um marco e foi muito bom para mim. E hoje eu não consigo viver diferente. A corrida para mim faz parte da minha vida, bem como a alimentação também. Alimentação saudável. Não vou te dizer hoje que a alimentação regrada, conto tudo, faço tudo exatamente dentro do esperado, não. Tem dia que eu tenho vontade de comer uma batata frita, uma pipoca. E você não se culpa por isso? Não, de maneira alguma. Porque é um dia ou outro que eu faço isso, quem sabe uma vez por semana, e tá tudo certo, porque o meu corpo, nesses anos, já entendeu, né? Já, como dizem, teve uma memória aí de que o meu padrão é este, mesmo que de vez em quando eu me alimente de outras comidas, né? Faço outro tipo de receita, enfim, e tá tudo certo. Até porque batata frita, hambúrguer, essas coisas a gente nunca come sozinho, né? Sempre tá acompanhado de alguém, e alguém, de preferência alguém que você gosta. Então nessas circunstâncias não dá pra se privar. Exatamente. A culpa acho que seria maior, né? É um momento de você ser feliz, de dividir, de amar, de dar risada, de jogar a conversa fora, seja com os amigos, com a família, né? Então, é momento de contemplação. Não deixa de ser uma motivação também. Sim. Às vezes a gente brinca, né? A gente correu e a gente merece um hambúrguer. Então vamos comemorar com um hambúrguer. Então, tá tudo bem. E a gente é feliz da mesma forma, né? E nem é essa questão, gastei 400 calorias correndo, vou comer algo 400 calorias. Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é você contemplar aquilo que você conseguiu. Ainda mais quando tem uma história por trás de tudo, né? É tudo muito repleto de significado. Datas, situações. Exatamente. Fotos, enfim. Exatamente. E assim, ó, cada camiseta que eu tenho, que eu guardo, todas elas, de corridas, de prova, para mim tem uma história, tem um significado, tem uma importância nesses passos que eu dei durante toda a minha história, esses quase 10 anos, né? De persistência, de mudança, de mindset, né? Eu programei o meu pensamento, os meus atos para uma outra direção, que para mim, naquele momento, fazia mais sentido. E agora eu vejo que faz todo sentido, que para mim é muito melhor. E, por exemplo, essa camiseta que eu tô, foi de uma meia maratona que eu fiz. Que para mim foi a meia mais agradável. Não foi a que eu fiz em menos tempo, mas foi a que eu me concentrei, a que eu vivenciei cada centímetro daquela prova. Eu observei as ruas, as casas, os prédios, as pessoas que estavam comigo, e foi muito bom. Então essa minha maratona aqui, foi de 22, significou muito para mim.
corpo é melhor. E você fez algo que provavelmente quem tá ali competindo pra valer, tá lá na frente, nunca vai experimentar. Esse é o questionamento que eu faço até pra mim mesmo hoje em dia. Eu adoro competição, adoro a corrida. Acho que além de necessário de ser mais saudável, te deixa mais focado para tudo. Porém, quando você se concentra demais em tempo, medalha, troféu, que era o meu caso, você acaba perdendo uma parte bem essencial do esporte, que é esse curtir. Você entra naquela, poxa, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô gastando isso de dinheiro para poder viver isso? Quem estão sendo os beneficiários disso? Depois você vai ver que no final das contas, às vezes nem você está se beneficiando. Vai do objetivo de cada um, né? Tem atletas que vivem disso, que trabalham com isso e que tem essa motivação, esse objetivo, né? Mas os atletas amadores, como é o meu caso, tem a motivação do contemplar, do vivenciar, do ser uma pessoa que mudou a condição de vida para muito melhor, considerando as tomadas de decisão que eu tive lá atrás, né? Que uma delas foi me alimentar melhor, mudar minha condição cardiorrespiratória, poder correr, poder caminhar com prazer, contemplando cada passo, contemplando as vitórias, observando tudo em sua volta. É muito prazeroso, gente. Se você tem uma vontade de mudar, eu dou um conselho de correr, mudar a alimentação. Para mim funcionou muito bem e faz todo sentido. É isso aí, não quer dizer que tá errado porque a pessoa tá querendo buscar tempo, ou que nem um atleta profissional ali que tá recebendo, seja dinheiro ou patrocínio, um dia. Não é errado, é uma questão de propósito, né? O nosso propósito é um, o do atleta é outro. E tá tudo certo. Vida que segue. Eu não vou falar que eu corro por tempo também. Tem corrida que sim. Eu tenho os meus objetivos. Eu quero melhorar a minha condição. Quem não quer? Você começa a caminhar, você quer correr, não é melhorar a tua condição? Não é melhorar o seu tempo de percurso? E com isso o corpo só vai melhorando. Só que, para nós que somos atletas amadores, a gente precisa prestar muita atenção no corpo, no que ele traz para você, porque o corpo fala, o corpo emite sinais. Então, tudo dentro das suas possibilidades. Por isso que a gente começa caminhando, depois faz um intervalado, depois começa a correr 1 quilômetro, 2, 3, 4, 5, que é uma marca de prova, depois sempre quer mais, 10, aí vem alguém e te fala, vamos fazer uma meia? 21, você não. Aí vem aquele pensamento, eu não posso. Não posso, consigo. Não sou capaz. Espera aí, por que eu não sou capaz? Eu sou outra pessoa, eu já caminhei, eu já mudei, eu sou capaz sim de dar mais um passo. Daí você começa a treinar para conseguir os 21. Faz 15, faz 16, aí dizem que quem faz 16 consegue fazer 21, não é, Bruno? Sim, já vou entrar nesse. E daí, deu certo.
Deu certo. Fiz os meus 21. Ai, sabe que eu perdi, nunca perdi a conta, mas pra mim é bastante, né? Eu acho que eu fiz 10 ou 11 meias maratonas já, nesses 9 anos de corrida. Enfim, tenho os meus objetivos pra frente, quero um pouquinho mais, mas sempre pensando na qualidade de vida. Tem prova que eu quero baixar o meu tempo, tem prova que eu quero baixar o meu tempo. Mas pra mim o objetivo principal é a saúde. E uma situação que eu não falei, Bruno, se me permite, mesmo com a minha condição, enfim, eu estou super bem, mas eu não deixei de acompanhar a minha condição pulmonar, vou, né, nas consultas regularmente, 2 vezes por ano, agora mais espaçado, 1 vez por ano, porque eu não posso negligenciar o meu corpo, eu não posso não cuidar daquilo que suporta toda essa condição de vida que eu tenho agora, né? E só que faz um bom tempo que eu não tenho infecção no pulmão, faz um bom tempo que eu não preciso de broncodilatador no cotidiano para poder respirar, e isso significa muito para mim. E isso eu devo à alimentação e à prática esportiva. Fica a dica. It sound right, boys. Eu sempre brinco com os meus alunos que essa história, quem faz 5 faz 10, quem faz 10 faz 21, 15, enfim. Porque na verdade, o que acontece? Eles não sabem que eles já são capazes de correr a distância que eles querem. Então o treino mais serve para eles se convencerem de que dão conta do que realmente treinar alguma habilidade. Porque por mais iniciante que eles sejam, o treino já está sendo feito. Então é uma coisa muito mais mental do que física. Eu me enxergo lá no passado. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada. Sempre falei pouco. Mas eu era bastante introspectiva. Porque eu não estava feliz com o meu corpo, com a minha condição, com a minha dependência de uso de medicamento para poder respirar. Por exemplo, eu vi o meu marido sair para correr, só que eu ainda não enxergava aquilo como uma possibilidade para eu sair daquela condição. Às vezes, domingo cedo ele saía, eu dizia, esse cara é louco. Não, o que tá fazendo? Melhor ficar aqui no quentinho, no conforto. E quando eu me conscientizei de que aquilo era uma possibilidade para eu mudar a minha insatisfação, a minha tristeza, por que não dizer sim, né? Eu não era feliz com aquilo que eu olhava, que eu vivenciava. Aí eu mudei a chave, digamos assim, né? Virei a chave. E hoje eu me enxergo como outra pessoa. Eu me considero, né? Eu sou mais aberta a novas possibilidades, a conhecer pessoas, a ir em lugares, em contemplar cada momento. Se é para correr, vamos vivenciar aquilo. Se é para sair para comer um hambúrguer, vamos sair para comer um hambúrguer. E tá tudo certo. Se é para trabalhar, vamos focar no trabalho.
Então eu me sinto mais disposta, mais feliz, mais aberta e também eu consigo enxergar um futuro melhor para mim, uma condição de vida bem melhor, porque o que você faz hoje vai refletir lá no teu futuro, né? Então, Bruno, neste ano que eu passei sendo acompanhada por uma nutricionista, fazendo a minha reeducação alimentar, né? Eu chamo reeducação, mas eu estava reaprendendo a me alimentar, né? De acordo com os meus objetivos. Você faz um plano alimentar considerando onde você quer chegar, né? E daí, neste ano, foi um ano assim de abdicações, né? Eu tive Você já tinha sido informada disso? Com certeza. Então eu tive que deixar de comer alguns alimentos que eu gostava. E às vezes no dia a dia é fácil, né? Você faz a tua marmitinha, você vai num restaurante ali no dia a dia quando você tá almoçando, você pega aquilo que é permitido, tal, naquele momento, tal. Mas tem os momentos que você sai, por exemplo, eu ia sair jantar com meu marido e com meu filho e eles pediam aquilo que eu naquele momento não poderia comer, hambúrguer, batata frita, uma massa com bastante molho, enfim. E eu ia lá no cardápio da saladinha, um grelhadinho. E naquele momento eu não sentia frustração, eu não sentia tristeza por não poder estar comendo aquilo que eles estavam comendo, que é tão saboroso também. Eu sentia orgulho de mim mesma por estar comendo aquilo que eu podia naquele momento, que era aquilo que eu tinha traçado como meta, como meu objetivo. Você se fortalecia. Exatamente, me dava muito orgulho. Eu ficava fortalecida e era uma motivação a mais no meu dia a dia. Mais um passo dado, mais um esforço realizado e mais um objetivo atingido. Curiosidade, você não sei como que você traçava essas metas, era no papel, era na sua cabeça, porque como eu trabalho com isso também, eu tenho um curso online, tudo, de emagrecimento, que envolve a corrida, mas não só a corrida. Uma das coisas que a gente aprende é que essas micrometas, quando você tem e você vence elas, vão te motivando, vão te dando energia para continuar. Como que você fazia todo esse trabalho lá? Então, eu tinha por escrito meu plano alimentar semanal, né? Mas era um acompanhamento diário. Como você falou, era uma meta diária, né? Aí quando surgia uma situação diferente, aqui eu tenho que revisar. Então, é um acompanhamento diário, uma vigilância diária de tudo que eu posso e de tudo que eu não posso. Porque no começo, até você atingir aquilo que você quer, tem dia que você não tá bem, mas você vislumbra lá na frente, você quer atingir. Então é uma tomada de decisão. Ou você quer continuar no teu percurso, ou você vai sair do teu percurso. Eu decidi continuar. E foi um ano assim. Vigilância cotidiana. Metas, tanto no papel, do que eu podia e do que eu não podia, quanto no meu pensamento, nas minhas atitudes, nas minhas motivações, né? Foi isso.
A gente tem a motivação, a gente quer, a gente sabe onde quer chegar. Mas a gente, às vezes, não está disposta a pagar o preço para chegar até lá. E o preço são o que você precisa abdicar, as abdicações do cotidiano. Se você colocou na tua meta que você vai correr 2 vezes na semana, você tem que correr 2 vezes na semana, porque aquilo que você... é um contrato com você. Você quer chegar até lá, então para isso eu estabeleci essa meta. Você precisa comer melhor, eu preciso abdicar daquilo que neste momento eu gostaria de comer, para comer algo que vai me fazer bem e vai contribuir para eu chegar no meu objetivo final. Então eu preciso às vezes pagar o preço para chegar onde eu estabeleci, a meta que eu estabeleci. E é muito cabeça. Você precisa treinar a tua cabeça, a tua vontade. Eu não vou dizer para vocês que muitas vezes eu fui para a cama com a barriga roncando. Eu fui. Mas estava certo para mim, porque eu combinei que eu faria isso, que eu comeria de tal forma, que eu faria tal treinamento. E eu ia para a cama com a barriga roncando, porque aquela era a minha meta diária, de comer aquilo que estava estabelecido para aquele dia. E com o passar do tempo, o meu corpo foi entendendo que aquilo, a quantidade que eu me alimentava era suficiente para o meu corpo naquele dia. Era uma fase, né? Você teve E que passar pra foi uma ensinar teu fase. E assim, ó, vou dizer, em um ano, primeiro mês é o mais difícil. Depois, acostuma, você sente que aquilo te faz melhor, que você está conseguindo atingir as suas metas e você segue em frente e quer cada vez mais. Hoje eu digo que o meu corpo já está programado para aquilo que eu gostaria que ele, como ele reagisse, né? Então, hoje eu consigo falar com clareza, mas não foi fácil. No começo não foi fácil. Mas basta querer. Basta ter força de vontade. É só fazer uma análise. O que você está fazendo hoje está de acordo com a vida que você quer ter? Se tá, beleza. Se não tá, faz uma coisa para mudar. Perfeito. É isso. Então, isso aí. Obrigado, Sandra, pela conversa. Faz tempo que a gente falou disso. Acho que uns 2 anos. Mais ou menos uns 2 anos. A Sandra é minha aluna lá de corrida. Tá meio displicente agora, né? Mas é que o horário Os horários, né? horário é complicado. Mas não deixo de correr, não deixo de me alimentar bem. Bruno, foi um prazer estar aqui com você. Estava aguardando por esse momento para dividir um pouquinho sobre a minha vida, sobre como é prazeroso viver considerando aquilo que você estabeleceu como meta na sua vida. E vamos em frente, que venham outras oportunidades, que as pessoas se sintam motivadas ao escutar a minha história e de tantas outras pessoas que o Bruno já vem conversando aí, né? São histórias para você escutar e pensar, puxa, se o colega conseguiu, eu também consigo. Basta estabelecer as metas e seguir firme nos seus objetivos. Isso aí, muito obrigada. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta... Onigiri. Como você não conhece, tem um macetinho para abrir. De novo, Jana, obrigado Obrigada, Jana. pelo apoio. Assim, que inclusive é a bolsa Que térmica bacana. deles. Olha o capricho. A minha tá suja porque Oh. eu uso. Então segura o seu shoyu ou deixa aqui em cima. Então vamos lá. Então é assim, ó. Você vai tirar esse adesivinho de baixo. Ok. Pode colar no Olha próprio o plástico. cuidado. Aí você vai tirar
o onigiri dentro. Aí tem outro adesivo aqui, começa pelas bordas de cima até soltar. Eu vou colando no próprio plástico aqui, ó, dessa embalagem. Aí você vai desarmar ele aqui, ó, puxa pelo menos um lado. Aí você pega uma pontinha do plástico e vai tirando, vai liberando a alga. Aí você puxa, para ele não rasgar, você puxa dali, ó. Isso. Perfeito. Aí você segura e vai pro outro lado. Libera as pontinhas. Aí. Pode pôr aqui dentro. Aí você só dá uma fechadinha aqui. E esse é o que mantém a alga crocante. Tá crocante, tá geladinho. Top. Eu gosto com bastante shoyu, mas tem gente que diz que é só uma molhadinha. Eu gosto bastante também. E um excelente pós-treino. Esse aqui é sabor salmão Filadélfia. Tem uns pedação de salmão ali no meio. E sério, uma delícia. Delicioso. E a água bem crocante, fresquinha, delícia. Quando eu fiz o meu desafio de descer a serra, 2 anos atrás, eu levei 2 desse. Só que era um grelhado e um desse aqui. Delicioso. Sério, que delícia. Confesso que eu não tinha comido ainda com uma alga assim, crocante, sabe? Ah, muito bom. Sensação de estar bem fresquinha, assim. Bom demais.